Esse é o meu primeiro vídeo aqui do canal e o meu intuito aqui com esse canal é me conectar com as pessoas que estão num processo de recomeço, mulheres com homens e mulheres que estão num processo de recomeço, de tentar de novo, de conseguir, de caminhar sozinhos de novo, de vencer a solidão, vencer os desafios da vida adulta na maturidade, que estão se reconectando com eles mesmos, com a gente mesmo, nessa questão, nesse processo de autoconhecimento. Eu estou aqui para me conectar com essas pessoas e também porque esse é um processo muito solitário, gente, muito solitário. Eu acho que esses vídeos aqui que a gente encontra no YouTube fazem parte dessa caminhada e fazem parte e também eles nos proporcionam um pouco mais de aconchego, de proximidade com pessoas que estão no mesmo, no mesmo caminho, no mesmo processo, e para a gente não se sentir tão sozinho. Eu tenho me sentido muito sozinha, desde que os meus filhos saíram de casa. Já teve dias de eu andar pela casa chorando, senti uma falta imensa deles, porque sempre fomos nós quatro. Eu tenho 3 filhos, 2 rapazes e uma moça, como minha mãe fala. E quando eles começaram a fazer esse movimento de sair, a princípio eu achei, graças a Deus, eu vou viver minha vida agora, né? Porque eu não vou ser hipócrita, gente. Eu nunca quis ser mãe. Eu nunca pensei em ser mãe. Eu nunca pensei em casar na minha vida. E de fato eu nunca casei, né? Eu nunca tive um relacionamento que chegasse a ponto de casar. Eu nunca tive um namoro, esses namoros tradicionais, né? Que conhece, pede namoro, vai na casa da família. Nunca tive. Eu ainda sou dessa época que os rapazes conheciam as moças e iam na casa, iam na casa dos pais da moça para pedir os pais para namorar. Ainda era aquela coisa de sentar no sofá, né, com a família, no almoço de domingo. Ainda era aquela coisa de namorando firme, namorar sério. Ainda era. Eu tenho 52 anos, então ainda era, na minha juventude, até uns 16, até uns 20 anos, ainda era assim que a gente falava: namorando, tá namorando firme? É, namorando firme. Eu nunca namorei, não sei por quê. Nunca namorei, eu nunca consegui manter um relacionamento, eu nunca tive. E eu tive filhos. E assim, isso é uma prova viva de que para ter filho não precisa ser casado, né, gente? Não precisa estar namorando sério ninguém. E eu nunca quis ter filho também. Eu era aquele tipo de pessoa que criança olhar para mim no ônibus, no ponto de ônibus, na rua, o menino já chorava. E eu falava assim, nossa. E eu sou a filha mais velha, né, da minha família. Dos irmãos eu sou a primeira, não sou a mais velha, que teve uma antes de mim que faleceu, bebê. Mas eu sou a primeira filha que viveu. E eu sempre fui de ajudar minha mãe a criar os meus irmãos. Então ela vem dessa cultura, né, de que o filho mais velho ajuda a mãe a cuidar dos irmãos. Então eu fui isso. Então eu fui aquela que aprendeu a trocar fralda cedo, que aprendeu a preparar mamadeira, que aprendeu a carregar, que aprendeu a passear. E eu lembro que com 10 anos de idade eu já era muito séria, eu não tinha amizades, mas eu tentava me aproximar dos meninos da minha rua, que brincavam na rua. Na época a gente brincava na rua, gente, queimada, pique-altinha, pique-bandeira. Nunca aprendi a jogar pique-bandeira. E eu tentava ir pra rua e a minha mãe só falava que eu só podia ir se eu levasse meus irmãos. Gente, eu tinha 10 anos de idade. A minha irmã mais nova tinha acabado de nascer. Então, assim, nós somos 5 irmãos. Então, assim, a minha mãe fazia eu levar meus irmãos pra rua. E como que eu brincava tendo que cuidar dos meninos na rua, sabe? Então, assim, eu não tive uma infância assim, nossa, ai, uau, brinquei na rua, ai, não sei o quê. E nessas aí, eu percebia que eu era muito vista, eu era muito assediada pelos meninos, mas ao mesmo tempo que eu era assediada, de uma maneira assim positiva, entre aspas, por ser uma menina bonitinha, né? Mas eu era alta, já era muito alta para minha idade, eu já tinha muito corpo para minha idade. E ao mesmo tempo eu sofria da inveja, da rejeição das meninas.
Então, assim, isso me doía muito, isso era uma coisa, assim, que não entrava na minha cabeça. Então, assim, de fato, eu sempre tive uma vida muito solitária. E quando eu tive o meu primeiro filho, eu lembro que essa minha amiga, inclusive essa minha amiga, eu ainda considero ela minha amiga, ela me considera também, mas nós nos afastamos muito pelas coisas da vida. Mas eu lembro que ela falava assim, nossa, você, quem sabe, esse neném, essa gravidez que você tá tendo agora, vai ser um filho que vai te acompanhar pro resto da sua vida. Porque a gente era muito difícil, a gente saía à noite, eu comecei a trabalhar com ela, a gente saía à noite, e, e assim, ninguém chegava em mim, cara, eu ficava assim, meu Deus, eu só posso ser muito feia, eu me achava gorda, eu sempre tive muito quadril, muito, né, bunda grande, coxa grossa, sempre, né, era alta para os padrões da época, hoje em dia tem muita menina alta. Eu tinha 1,69 m, quase 1,70 m, ainda gostava de usar salto, mas sempre fui muito séria. Por uma série de coisas que possivelmente nos próximos vídeos eu vou estar comentando um fato da minha infância que aconteceu e que eu tenho certeza absoluta, eu já fiz terapia também em relação a isso, tenho certeza absoluta que isso foi determinante para traçar a minha personalidade, essa personalidade mais séria, sisuda, que eu trago até hoje com muita dificuldade de mudar, sabe? Eu tento, gente, eu tento, eu sofro muito, eu tento para mudar e não consigo. E então, assim, essa solidão que eu vivi durante todo esse tempo, essa coisa de não conseguir me conectar com as pessoas, na infância, na escola, eu não tinha amizades, era uma coisa assim muito. E ao mesmo tempo que eu sofria, eu sentia um alívio, porque era uma coisa que eu não precisava administrar. Era uma coisa que eu não precisava despender energia, porque eu já tinha que ter energia demais dentro de casa para lidar com meus irmãos. E lidar com meus irmãos, e lidar com as constantes brigas dos meus pais, que aquilo me incomodava muito desde criança. Eu via meus pais brigando, discutindo, batendo boca, eu entrava no meio e ficava falando, isso, vocês vão parar com isso não, eles mandavam calar a boca. Então, assim, eu despendia muita energia dentro de casa, com a minha família, com os meus pais, com os meus irmãos, eu não conseguia olhar para mim, olhar para fora, olhar, isso desde criança, olhar para fora e ver que tinha um mundo lá fora. E eu lembro que chegavam os amigos do meu pai de trabalho lá na minha casa, o pai vivia fazendo churrasco de sessão lá na minha casa e todo mundo levava, era americano, todo mundo levava, e quando chegava o pessoal eu escondia. Eu ia para debaixo da cama, ou eu entrava pela porta da sala, eu pulava a janela do meu quarto, para não ter que cumprimentar ninguém, para não ter que ver ninguém. Eu ficava extremamente desconfortável com pessoas desconhecidas dentro da minha casa. Mas assim, minha mãe, né, nunca falou nada, e meu pai também nunca me questionou nada, né? Eu não lembro disso, talvez eu tenha se apagado na minha mente. Então, essa questão de estar sozinha, eu achava que isso não ia pesar na minha vida quando os meus filhos crescessem e fossem viver a vida deles. Eu achava, gente, que eu ia, agora eu vou viver, agora eu vou ficar tranquila, né? Eles vão estar vivendo a vida deles, eu vou conseguir. Meu sonho era viajar, conhecer o mundo. Eu adorava as músicas em inglês, eu adorava inglês, as minhas notas mais altas na escola sempre foram de línguas, né? Inglês principalmente, adorava italiano e eu tenho raízes italianas, a minha bisavó, por parte de pai, é italiana e eu até tentei cidadania, não consegui, mas enfim. E eu, assim, eu queria muito viajar, meu sonho era trabalhar viajando, meu sonho era conhecer o mundo, meu sonho era conhecer, sabe, ver a natureza, ver as coisas diferentes do mundo. E eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de estudar, né? Estudar, assim, o que me interessa, né? Porque minhas notas na escola não eram lá essas coisas, mas a de português e línguas, na época era ciências, hoje é biologia, né? Não sei se tem biologia no ensino fundamental. Eram as minhas melhores notas, porque era uma coisa, assim, que me instigava a conhecer. E nessa de conhecer, eu sempre me aprofundei. Gente, com 12 anos eu li Camões, eu li os Lusíadas.
Hoje eu não me lembro muito mais, porque tem muito tempo que eu não voltei a ler, mas com 12 anos eu li. E com quem que eu ia conversar sobre isso? Não tinha ninguém para eu conversar sobre isso. Eu sempre fui muito sozinha, gente. Meus irmãos não eram de conversar comigo. E com quem eu conversava um pouco mais era com meu pai. Eu via meu pai lendo um livro, eu corria para pegar um livro também, para poder ler. Minha mãe eu nunca vi ler. Minha mãe sempre fazia comida, cuidando da casa. Então minha mãe não era muito de ler. Então voltando, né, sempre indo e voltando, eu achei que eu ia lidar bem com essa situação. Bom, já que eu tive meus filhos, que no outro vídeo também eu vou contar como que foi meus filhos, a vinda deles, como foi cada relacionamento e por que aconteceu. Eu achava que eu não ia sofrer. E um certo dia eu chego aqui em casa, eu já morei em vários lugares, vários apartamentos, já fui e voltei para casa dos meus pais várias vezes por causa de condição financeira, para cuidar dos meus filhos, a pensão era muito pouca. Então eu achava que quando meus filhos crescessem, virassem adultos, que eles começassem a fazer por eles, que eu ia ter paz. Não vou ser bem sincera, que eu achava que eu ia ter paz, que eu ia ter sossego, que eu ia ter uma vida mais leve, mas não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. Inclusive vários fatores até da vida deles também, que foi decisivo para que essa paz não viesse, mas eu considero que são coisas da vida. E eu fico pensando assim, e agora? O que eu vou fazer? E eu não vejo ninguém falando sobre isso, gente. Eu não vejo ninguém falando da mulher sozinha que aguentou tudo. Não tô desmerecendo ninguém, mas eu sempre que eu procuro um vídeo, sempre que eu procuro uma informação, alguma coisa que possa agregar para mim, é sempre a mulher que foi casada durante tantos anos e o casamento era ruim, aí se separou, foi um divórcio traumático, ou foi um divórcio até amigável, mas a coisa da solidão por ter se acostumado a conviver com a pessoa há muito tempo, ou então a pessoa que ficou viúva, que viveu, era um casamento maravilhoso ou não era, mas sempre uma história linear de um relacionamento que teve começo, meio e fim, independente do fim que teve. Começo, meio e fim. Eu nunca tive isso, eu nunca casei, eu nunca namorei sério ninguém. E não me pergunta por quê, porque eu não sei. Eu não sei se tem alguém que já viveu isso aqui, mulher ou homem que já viveu isso aqui, que está na minha idade e que está vivendo esse questionamento, ou então que já passou por isso e já achou uma solução, me ajuda a encontrar essa solução, porque eu estou aqui justamente para isso, gente, para compartilhar esse sentimento que eu tenho e essa busca constante que eu tenho de achar uma luz, de achar uma porta. Na hora que eu penso assim, achei uma porta, não é isso ainda. Não é isso ainda. Eu me conectei, eu consegui bons relacionamentos, sim. Conheci boas pessoas, homens bons, mas nunca evoluía, sabe? O cara vinha, ai, uma ótima pessoa, ai, tem um coração gigante, ai, que não sei o quê, mas nunca que eu podia estar ali na vida daquela pessoa. Eu sempre achava assim, ah, eu acho que eu encaixo ali, hein? Eu acho que dá certo, mas a pessoa não acha que eu dou certo ali na vida dele. E eu sempre me questionei isso, falei, meu Deus, por quê? Qual que é o meu problema? Eu tenho um problema? E se eu tenho problema, como eu faço para resolver esse problema? Eu não consigo achar, gente, eu não consigo achar. Eu fiz terapia há muito tempo e eu tenho uma energia, eu tenho uma energia assim, ele falava energia sexual muito forte. Ele falava que, meu filho até falou comigo assim, mãe, eu achei meio tendencioso o que esse psicólogo falou com a senhora e tal. Mas ele falou comigo, que eu sempre ouvi isso de muita gente, eu sempre ouvi isso, a maioria dos homens que eu me relacionei, eu já ouvi isso. Você tem uma energia sexual muito forte. E eu pensei assim, o que é isso? Talvez seja por conta de um fato que aconteceu na minha infância, que eu vou trazer isso depois, bem traumático inclusive, mas que eu consegui processar com o tempo. Talvez seja por conta disso, não sei se é por conta disso. Mas assim, eu nunca me deixei levar, eu nunca tive aptidão para promiscuidade, para libertinagem, nunca tive. Eu nunca achei que por causa disso eu tinha que extravasar a minha sexualidade com todo mundo que eu conhecesse. Não era assim, nunca foi. E tudo bem, eu queria até.
Eu achava o máximo aquelas meninas que eu conhecia que eram muito livres, que transavam com quem elas quisessem, que estava sempre acompanhada. Eu achava isso o máximo. Olha pra ver minha cabeça, né? Quando eu era mais nova, tipo uns 16, 17 anos, eu pensava assim, nossa, deve ser muito bom, porque eu já tinha aquela coisa do procurar o prazer já desde novinha, desde criança. Então eu já sabia como que era sentir prazer e tal. Mas assim, eu nunca tinha tido relação sexual com ninguém até os 19 anos. Então, assim, quando eu via uma mulher livre, eu lia muita revistinha, né? Eu achava assim, poxa, eu quero ser assim, eu quero ter essa liberdade. A minha coisa era querer ter liberdade, transar com quem eu quisesse, porque a mulher pode, por que o homem pode, a mulher não pode? O feminismo distorcido, né? Eu achava que era isso. Então, assim, eu não sei por quê. Eu nunca consegui namorar sério uma pessoa, ter uma história de namoro, começo, meio e fim, cara, chegar, ir na minha casa, meu sonho, lá no fundo era o meu sonho. O cara se conectar, gostar tanto de mim, que se apaixonar tanto por mim, de mandar flores para mim na escola, de me buscar de carro na escola, né? Na época eu via muitas colegas na faculdade não, na escola, no colégio, os rapazes, os namorados indo buscar as meninas, às vezes não era colega, era menina de outras salas. Então eu achava aquilo o máximo. E eu fui me conectando assim com as pessoas de forma distorcida, com os homens, né, de forma distorcida. E foi aonde eu acabei tendo meu primeiro filho com um homem 12 anos mais velho que eu, porque eu achei que, nossa, um homem mais velho vai querer me assumir e tal. Chegou até aí na minha casa, mas mesmo assim, isso é uma história para outro vídeo. Aí veio meu filho, veio meu segundo filho, veio minha filha, todos de relacionamentos diferentes. E isso por muito tempo foi motivo de muita vergonha para mim. Eu achava isso assim vergonhoso. Eu tinha vergonha da minha história. Eu tinha vergonha de falar que eu era mãe solteira. Eu falava que eu era viúva porque acabou que o pai da minha filha faleceu quando ela tinha 2 meses. Então eu falava que eu era viúva para ter uma história para contar. Porque todo mundo que eu converso, por isso que eu tô aqui de novo falando, todo mundo que eu sei que é de uma história, seja de recomeço, seja de uma mulher que está recomeçando a vida sozinha, aos 50 anos, 60 anos, 70 anos, sempre que eu vejo, eu só se eu não estou sabendo buscar, mas sempre que eu vejo uma mulher que veio de um relacionamento, seja ele bom ou ruim, seja um divórcio traumático ou um divórcio mais suave, seja um rompimento, seja um falecimento, o cara morreu, a mulher ficou viúva, ficou sozinha. Sempre é uma história assim, eu nunca vi ninguém falando assim. Sempre fui sozinha, sempre lidei com tudo sozinha, nunca casei, eu nunca namorei, eu tive filhos, mas foram de relacionamentos assim, que aconteceram e não evoluíram e tal. Nunca vi ninguém falando. Se tiver alguém aqui que tem uma história parecida com a minha, por favor, deixe nos comentários, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Eu cheguei a querer me emocionar até com isso, porque eu sempre me senti muito sozinha por causa disso. Porque eu nunca encontrei, nem aqui ao meu redor e nem fora, ou nos lugares por onde eu já passei, eu já viajei muito fazendo prova de concurso, eu nunca encontrei ninguém com uma história parecida com a minha. E eu sempre me senti muito isolada com isso. E nessa de sentir isolada, que meus filhos cresceram, que foram embora, veio a menopausa, e eu achava que nessa idade eu estaria com alguém, passando esse momento comigo, eu estaria com alguém que fosse me dar a mão, e eu sei que a realidade de muita maioria das mulheres não é essa, que os homens não têm paciência, não sabem o que está acontecendo com a mulher nessa fase. E eu estou sozinha. Totalmente sozinha. Não tenho ninguém para conversar, não tenho ninguém para falar sobre isso. E não é que isso seja uma tristeza profunda para mim. Eu acho até que eu estou sabendo lidar bem, porque eu estudo bastante sobre autoconhecimento, eu estudei bastante sobre as diversas abordagens psicológicas, inclusive as que eu tive nas minhas terapias. Eu me interessei por estudar isso. Eu me interessei por física quântica, sabe? Pelas leis do universo, leis da atração. Eu sou uma pessoa fruto
de uma lei de estudos, né, de lei da atração, desde muito novinha, que meu pai conheceu uma filosofia chamada Seicho e quando eu tinha uns 11 anos de idade, nós começamos a frequentar e o meu pai adotou a filosofia como religião principal dele, como principal ideologia dele. E ele tentou passar isso para mim, principalmente durante muito tempo. Também é um papo no outro vídeo. E assim, eu sei, eu tenho um conhecimento sobre as leis mentais, sobre as questões de leis da atração, sobre cocriação de manifestação, eu tenho. E isso me atrai muito, eu gosto muito desse assunto. E isso só não tá pior, eu sei que a minha vida só não tá pior porque eu tenho essa vida, essa visão, essa mentalidade bem diferenciada. Eu procuro não focar naquilo que me dói. Eu procuro focar naquilo que pode agregar para minha vida. Então, esse vídeo é um recomeço literal da minha vida. Eu estou literalmente recomeçando. Hoje é o meu start. Hoje, 19 de abril, é o meu start. Eu estou recomeçando a minha vida. Eu quero aqui me conectar com pessoas que têm a história parecida com a minha, sejam homens, sejam mulheres, que também se interessam por essa coisa de leis de manifestação, que passaram por essa fase, que tem algo a agregar, me conta e deixa aqui nos comentários, eu vou adorar ler histórias de vocês, interagir, responder. E é sobre isso, gente, eu quero aqui deixar esse meu primeiro vídeo como um registro dessa decisão que eu tomei, de não me sentir mais sozinha, de não deixar a solidão tomar conta do meu coração, a ponto de eu me conectar com pessoas que não agregam na minha vida, a ponto de eu me conectar com fatos, com acontecimentos que só venham a me deixar mais introspectiva, mais depressiva. Eu quero rejeitar isso na minha vida. E eu quero me conectar com vocês, com pessoas que também estão vivendo isso, que também estão aqui dispostas a acompanhar esse processo. Vamos juntos nesse processo, vem comigo. Vamos juntos nesse processo, sabe? Quebrar todas essas barreiras, quebrar todos esses traumas, bloqueios que ainda trava a gente, que não deixa a gente sair do lugar. Porque assim, a questão de ter muitos amigos é bom e não é. Eu acho que mais não é bom, mais é ruim do que bom, porque nem sempre ter muitos amigos quer dizer que você é querido. E eu vivi isso também, né? Teve uma fase que eu tive muitas amizades e nem por isso eu me sentia querida. E essas amizades escolhiam se eu ia acompanhar eles em certos lugares ou acontecimentos ou não. Então, assim, é sobre isso. Eu sou aqui uma mulher comum de 52 anos, recomeçando de novo, não tô recomeçando do zero, eu tô começando uma história nova e eu tô começando aqui, junto com vocês, esse processo. E eu quero vocês aqui junto comigo, me acompanhando. E é sobre isso. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.